Aleluia, glórias a Deus. Aproveitando, quero ler com os irmãos capítulo de número 3 do livro de Lamentações de Jeremias. Quero falar um pouco disso. Podem sentar, irmãos, podem sentar. Aleluia. O título da palavra na minha Bíblia diz: Esperança na fidelidade do Senhor. Se eu fosse dar um título, seria: como você tem lidado com as suas frustrações, com as suas decepções? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Fez a minha pele, a minha carne envelhecer e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústias e aflições. Enterrou-me num lugar escuro como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes, e ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Como um muro de pedra impediu meu caminho, tornou minha estrada tortuosa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entomo canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi. Tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, e suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração. Não vou entrar em detalhes da vida de Jeremias. Nós acabamos de cantar o hino e eu fiquei pensando aqui: você já imaginou a sua vida sem Jesus? Como seria você viver sem Jesus? Sem esperança, sem salvação? Porque Jesus, ele é a certeza da vida eterna. Ele disse: olha, só tem um caminho, que é Ele. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho que conduz a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma verdade ou uma vida qualquer. Obrigado, Jesus. Aleluia. E ter se revelado a nós, irmãos, ter nos chamado, às vezes, no meio de uma família grande, ele escolhe uma pessoa, arranca essa pessoa de lá, enche da graça, do conhecimento do Senhor, glória a Deus, enche do prazer de servir ao Senhor, e essa pessoa agora ela é incumbida de levar esse conhecimento de Deus para outras pessoas.
Senhor disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas ele disse: quem não crê já está condenado. E eu não consigo imaginar o que seria da minha vida sem Jesus. Como você tem lidado com seu passado, com as suas frustrações, Deus? Ou tem alguém aqui que nunca se decepcionou no trabalho, na vida sentimental, na vida familiar, conjugal, né? Tem alguém que nunca sofreu uma decepção? Acredito que não. Até rejeições, né, irmãos? Eu hoje lembrava de algumas rejeições, mas a pior da rejeição é aquela que nós temos de nós mesmos. O que faz uma pessoa entrar em depressão, em angústia profunda, irmãos, é rejeitar a si mesmo. Muitas vezes não conseguem se libertar do passado, das coisas que a magoaram, a feriram. Não sabe lidar com essa situação e vai arrolando no coração, no pensamento, na alma, somente as tristezas, as angústias sofridas. Quando a gente começa a leitura, a gente vê Jeremias lembrando das aflições. Ele que foi um profeta que só falou a verdade, só disse aquilo que Deus mandou ele falar. Ele tinha certeza, aleluia, quando ele abria a boca, porque Deus falava com ele. Ele tinha intimidade com Deus. E a palavra de Deus no capítulo 29, e até antes mesmo do capítulo 29 de Jeremias, no seu livro profético, a gente vê a rejeição do povo contra ele. Ele pregando a palavra, Deus disse: olha, não resistam ao rei Nabucodonosor. Ele virá e vocês vão. E Deus disse até o tempo que eles haveriam de permanecer escravizados. Disse: vocês vão passar 70 anos lá. Vocês vão casar, construir casa, plantar, colher, prosperar. E quando fizer 70 anos, eu os trarei de volta. Estou estudando o retorno de Israel. E é uma coisa muito linda o trabalhar de Deus, irmãos. Não tem uma palavra que Deus falou que Ele deixou de cumprir. E essa segurança é que traz esperança para Jeremias. Ele foi lançado num calabouço, né? Ele ficou ali cercado por aqueles muros daquele poço, daquela cisterna. Alguém ficou com dó dele e descia ali um pedaço de pão para ele se alimentar, mas ele ficou jogado para morrer, irmãos. Mas ele tinha um Deus, o mesmo Deus que você tem hoje, que vê suas aflições, seus desafios e está disposto a ouvir o seu grito, o seu pedido de socorro. E é tão lindo, irmãos, porque Ele vem na hora para nos socorrer. Glória a Jesus. Às vezes tarda, mas não é por causa dele, porque o diabo tenta impedir que ele venha trazer a resposta para o nosso coração. A Bíblia diz que Daniel, ele teve uns sonhos, umas visões, e ele ficou muito perturbado. E ele então resolveu jejuar e buscar o Senhor. E ele dobrou o joelho e ele orava e orava e orava. Um dia, 2 dias, e já com 21 dias de oração e nada, de repente chega o anjo Gabriel,
se apresenta diante dele, né? O anjo da mensagem, o anjo mensageiro de Deus, e diz: Daniel, homem muito amado do Senhor, aleluia. Porque Daniel, irmãos, foi uma das pessoas que nós podemos dizer assim, perfeito, acredito que não foi, porque não tem ser humano perfeito, mas Deus dá testemunho dele. Aleluia. Aleluia. Ele foi extremamente fiel e obediente ao Senhor. E o anjo disse: olha, Daniel, na hora, no dia que você clamou, já foi dada a ordem para trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia, né, o demônio que estava naquelas alturas daquela região, nós estamos estudando isso nas terça-feira, ele lutou e não me deixava passar. Foi preciso Deus enviar Miguel, o arcanjo guerreiro, e Miguel lutou com ele, e eu passei, e estou aqui para trazer a resposta de Deus para você. Aleluia. Mas Deus ouve o seu grito, o seu clamor na hora. Se houver algum impedimento, é lá em cima, mas Deus, Ele tem prazer de se revelar a nós e dizer: estou aqui, meu filho, estou aqui, minha filha. Aleluia, glória a Deus. E então Jeremias lembra do sofrimento que ele passou, o sofrimento de Israel ali, enfrentando aquela situação, e ele sentiu como flecha no coração dele, irmãos. Quando nós ouvimos aquela canção Lamento de Israel, a minha alma chora. Não sei se você já parou para pensar assim, não é? É uma canção linda e fala como foi triste ver Israel sendo levado para o cativeiro, cabeça baixa, o povo bendito do Senhor, o povo amado do Senhor, o povo escolhido do Senhor sendo levado para o cativeiro. Não foi fácil, a cena muito pesada, muito difícil, mas era uma resposta de Deus. Deus disse: olha, quando vocês me desobedecerem, eu vou levantar nações que vão punir vocês. O segredo é a obediência. O irmão Cleide falou aqui muito bem na palavra de reflexão que ele deixou para nós sobre isso. Tudo que Deus, irmãos, quer de nós é que nós estejamos junto dele. Eu não sei se é Amós, agora me fugiu o livro, que ele faz a pergunta: o que Deus pede de você? Ó Israel, o que Deus exige de você? Que ande com Ele. Prazer de Deus é habitar com seu povo. Jesus fez uma promessa para nós, que é a nossa alegria. Ele disse: olha, quando os apóstolos ficaram tristes quando ele falou que ia morrer, ele disse: não turbeis o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele disse: olha, se eu for preparar um lugar, eu voltarei e levarei vocês para estarem comigo, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Prazer dele, irmão, é estar no meio do seu povo. E aí nós olhamos de tanta amargura, de tanta tristeza. Ele disse: olha, de amargura ele encheu meu cálice, me fez beber um amargo cálice de dor, tirou minha paz. Eu não sei mais o que é prosperar, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava no Senhor se perdeu. Você já teve um momento assim, de achar que tudo acabou? Eu já.
sempre expresso aqui, que os primeiros momentos que eu vivi, depois do sepultamento do meu marido, com um filho de quase 4 anos, um de um e um na barriga, muitas vezes eu fechei a porta e eu dizia: e agora, Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? E aí Deus faz questão, irmãos, de se revelar para nós. Num dia de muita tristeza, quando meu filho começou a usar drogas, e alguém chegou e disse: olha, seu menino está usando drogas. Eu vi ele em tal lugar, assim, com os amigos. E quando aquele irmão foi embora, eu disse um dia desse para alguém, eu abri o chuveiro e gritei debaixo daquela água caindo sobre mim. Eu disse: Deus, e agora? E eu dobrei os meus joelhos e pensei: meu Deus, ele é o meu mais velho, tinha lá talvez seus 12 anos, e eu pensava nos outros 2 pequenininhos que poderiam ou não, seguir o exemplo dele. E houve um momento também que eu dobrei o joelho e disse: Deus, o que eu faço agora? Por que o Senhor recolheu meu marido? Porque eu agora não estou sabendo lidar com essa situação. Fala uma coisa comigo. E quando eu abri a Bíblia, saiu lá no livro de Isaías, e o Senhor disse a mim assim: eu sou o teu redentor, o teu marido. E ele termina com a palavra assim: os teus filhos serão discípulos do Senhor. Eu levantei, peguei uma caneta, ou era um giz de cera, não sei, e escrevi na minha parede, na parede do meu quarto. Eu disse: Deus, toda vez que eu me sentir desamparado, eu quero olhar para essa palavra, não me deixe esquecer deste versículo. Então, às vezes a gente acha que não tem saída, mas tem saída, irmãos. Há um Deus em cima no céu que se preocupa com as pequenas coisas que nos frustram, que nos causam tristeza, porque Ele sabe que a nossa força é pequena, e Ele olha para nós como um pai olha para o filho. É tão triste quando você vê uma criança pequena. Quem tem criança pequena aqui, ou cuida, já teve filho pequeno. Quando a criança cai, está ali toda feliz, brincando, e de repente machuca, vem sangrando, a gente quase morre. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. A gente fica desorientado, Deus também, irmãos, como um pai, quando Ele olha para nós desorientados, eu acho que Ele acha até graça de nós, principalmente quando nós já temos conhecimento que nós já temos dele. Por que nos desesperar? É verdade. Aleluia. Aleluia. E Ele fala como é amargo. Ele diz aqui: tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Porque às vezes a gente acha que Deus tem que fazer com a gente, permitir a gente aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente planeja, e a gente esquece que Ele diz assim: olha, os meus planos são maiores do que os seus, os meus pensamentos, estão lá em cima, muito acima dos seus, os meus caminhos estão acima dos seus caminhos. Tudo o que nós pensamos, irmãos, Deus ainda é capaz de fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós planejamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e não há outro além dele. Ele olha para nós e deve achar graça do desespero que a gente fica, até a gente lembrar que nós temos um Deus lá no céu. Aleluia. Tem hora que o barco balança,
As ondas querem naufragar o barco. Isso é o nosso dia a dia, irmãos. É perder o emprego. Você tem criança pequena, né? Você tem conta para pagar e de repente você fica desempregado. Fala, e agora, Deus? Sou dizimista, sou ofertante. Aí Deus às vezes está fechando aquela porta para abrir uma melhor para a gente, e a gente está questionando Deus. Se nós pudéssemos descansar, né, como Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Eu só me lembro da minha cunhada, quando eu estava em desespero, angustiada, ela falava, olhava para mim assim, com cara de baiana consciente, e ela dizia: oh, desperdício de preocupação. Você tem um Deus, Fátima, você tem um Deus no céu. Dava aquela sacolejada em mim. Eu falava: é mesmo, eu preciso confiar no Senhor, né? Aí surgia outra coisa, você estava ali, ó, desesperado. Mas Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E Ele diz aqui: lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Irmãos, perder não é uma coisa fácil. E quando essa perda é um luto, a gente parece que não tem cura. É uma coisa nos primeiros dias, principalmente se a pessoa não tiver Jesus. Porque quando a gente tem Jesus, o Espírito Santo traz o consolo nos nossos corações. E eu hoje pensava, quando eu preparava essa palavra, eu pensava na rejeição. Rejeitar, né, eu fui olhar o significado. Rejeitar é empurrar para longe, é desejar estar afastado dessa pessoa. E muitas mulheres e homens também são rejeitados no seu casamento, no seu relacionamento. Poucos dias, eu até comentei com os irmãos aqui, pedindo oração com a família, que alguém foi rejeitada pelo marido, pela pessoa que ela convivia, e logo ele já estava com outra pessoa. Ela ligou para ele e disse: eu vou me matar. Montou numa moto, se chocou com uma mesa de pedra e ficou lá, sem vida. Eu já orei por pessoas que se aproximaram de mim, irmãos, parecia que a alma ia sair pela boca, porque o marido tinha ido embora com outra, e estava vivendo, postando uma vida nova agora, coisa que ele nunca tinha feito com os filhos. Ele estava fazendo com os filhos que não eram dele, naquele novo casamento. E ela parecia que ia desmaiar. Eu coloquei a mão no peito dela e orei e repreendi aquela dor, aquela angústia, aquela sacolejada mesmo nela, assim. Eu disse: se ele tivesse morrido, você teria morrido com ele? Teria pulado naquela sepultura? Teria entrado naquele caixão? Ela olhou para mim com o olho esbugalhado, assim, cheio de lágrimas, e disse: não. Falei: então reaja, porque a vida não acabou para você. Lembrar só das coisas tristes nos leva à depressão, a querer entrar numa caverna e não sair mais. Mas Jeremias disse assim: como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Mas eles lembram sempre desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Aí versículo 21 ele diz, nem jeito de nós lermos junto não, né, irmãos? Ele diz: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. De repente vem um lampejo,
na sua memória, na sua lembrança. E ele disse: ainda ouso ter esperança. Quando me recordo disso, disso o quê? O amor do Senhor não tem fim. Vamos repetir isso? O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Aleluia. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Todos os dias, quando o sol nasce, Deus está dizendo para você: você continua debaixo da minha misericórdia. E o salmista disse: se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos engolidos vivos pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo. Mas as misericórdias do Senhor, elas estão sobre a nossa vida. E até quando Ele pensa em nos punir, irmãos, Ele lembra da sua misericórdia. E aí Ele diz: não posso fazer isso. Aleluia. Ele é apenas pó, ela é apenas pó. Não posso agir sem misericórdia, não posso agir na minha ira. Glórias a Deus. É muito lindo o Deus que nós servimos, irmãos. É muito lindo depender de Deus. Se nós, irmãos, em vez de demonstrar ou depositar a nossa confiança nas pessoas e depositasse primeiro em Deus, nós sofreríamos menos. Quando somos traídos, rejeitados, nosso sofrimento seria bem menor, porque quando pode todos nos desamparar, Deus disse assim: olha, quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá. Aleluia. Um pai de verdade, uma mãe de verdade, irmãos, ele só abandona o filho quando morre. Só abandona o filho quando morre. Glória a Jesus. E Ele diz que quando isso faltar para você, Ele te acolhe, Ele te sustenta. Aleluia. É Ele que nos dá. Houve um momento da minha vida que eu disse: Deus, eu plantei tanta amizade, eu fiz tantos amigos, por onde eu andei, onde eu vivi, onde eu trabalhei, e eu pensei que tinha me restado só o meu marido. Eu disse e a minha herança foi um homem que não deixa nem minha família me visitar, e nem eu visitar minha mãe. Teve um momento da minha vida que eu não podia visitar minha mãe, nem ela vir na minha casa. Aí eu fiz essa oração. Falei: Deus, será que era isso que o Senhor tinha para mim? No meio de tantas amizades conquistadas, sobrou isso? Viver sozinha, sem família? Mas não, irmãos, esse era o meu pensamento. Aleluia. Aleluia. O Senhor me deu uma família maravilhosa, onde nós vamos, irmãos, a família de Jesus que nós somos. Aleluia. Estamos sempre dispostos a nos abraçar. A gente pode andar por onde andar, irmãos. A gente desce do ônibus, a gente entra no ônibus, alguém olha para a gente e diz: você é crente? Ah, graças a Deus. Ali você já tem um irmão, né? Se você precisa de abrigo, você tem. Você pode contar, irmãos, quando você é uma carta aberta, você conta com alguém disposto a abraçar você e te ajudar na sua necessidade. E quando a gente não descobre, porque a gente, graças a Deus, a gente não adivinha, a Bíblia diz assim: comunicai
uns com os outros, comunicai com os santos nas suas necessidades. Tão bom quando você pode ligar para alguém e dizer: ora por mim, né? Me ajuda em oração, estou passando pelo vale, e você está ali, ó, orando, do jeito que você, irmãos, a irmã Alcina, minha querida irmã, amiga missionária, está superando o tratamento do câncer, ali tão magrinha, tão debilitada, mas quando dá meia-noite, ela manda uma mensagem para mim, dizendo: estou orando por você e pela sua família. Aleluia. E lá estou eu também dizendo a mesma coisa para ela. Oh, aleluia! Quando nós não temos força para orar, Deus levanta alguém para dizer para Ele, para orar em nosso lugar, para estar na brecha por nós. É isso que faz sentido fazer parte da igreja, que faz sentido ser irmãos, ser membros uns dos outros. Amém? Que o Senhor fale melhor no seu coração. Comece a lembrar, em vez de você lembrar das coisas tristes, das palavras horríveis que você ouviu, comece a lembrar das palavras do Senhor para você. Aleluia. Eu sou o teu Redentor, aleluia. Eu cuido de você, eu sou o teu socorro presente das suas. Glória a Deus. Pega na mão ou põe a mão no ombro da pessoa que está perto de você e ora para que Deus venha tirar as lembranças tristes e Deus venha povoar a sua mente, a mente desse irmão, dessa irmã que está perto de você. Povoar a sua mente com as lembranças que te traz alegria, e você possa lembrar que há um Deus no céu pelejando a sua guerra, lutando por você, e a palavra diz assim de você e de mim, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Aleluia, vencedores em Cristo. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor, agradeça ao Senhor e ore a Deus por alguém que está do seu lado. Louve a Deus por essa vida que você pode contar com ela nas suas necessidades, que ora por você, que te abraça, que te entende e que pode te socorrer, ser uma extensão do braço de Deus na sua vida. Papai querido, nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, esquecer as coisas que ficaram para trás, deixar para trás as coisas, ó Deus, que não somam no nosso crescimento espiritual, na nossa vida física, material, emocional. Ó Deus, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, trazendo a nossa lembrança as coisas boas. Lembrar sempre que há um Deus no céu que peleja por nós, que se interessa por nós nas nossas pequenas vontades. Um Deus que cuida, que livra-nos do mal, que está disposto quando nosso pai e nossa mãe nos desamparar, nos socorrer, nos abraçar, nos oferecer um colo. Aleluia. Traz a nossa lembrança os cuidados do Senhor, e quando nós acharmos que estamos sofrendo demais, Senhor, nos faz olhar para a cruz e ver o nosso Mestre, o nosso Jesus sem pecado, aleluia, crucificado, sendo envergonhado ali pelos nossos pecados. Nos faz contemplar
prepara a coroa de espinhos naquele semblante cheio de sangue. Ah, Senhor, como nós somos pequenos, como a nossa fé é pequena, Senhor. Trabalha na nossa fé, ó Deus. Não nos deixe sentir tristeza por coisas perecíveis. Não nos deixe chorar as nossas lágrimas por perdas deste mundo. Ah, ó Deus Todo-Poderoso, mas nos ensina a chorar, Senhor, quando nós errarmos, quando nós nos afastarmos da Sua presença. Não nos deixe, meu Deus, que isso aconteça conosco, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Nos enche de alegria de saber que nós temos um nome escrito no livro da vida e temos uma morada ao lado daquele que morreu por nós, aquele que comprou, que nos resgatou da nossa maneira vã de viver, que nos tirou debaixo do jugo do pecado e nos libertou. Em nome de Jesus, Pai, que a alegria venha sobre nós como um dom do Espírito Santo do Senhor, que haja alegria, que haja paz na nossa vida, que haja crescimento espiritual em nós, que nós venhamos amadurecer como pessoas, para que nós possamos não ser escravos de sentimentos que nos afaste de Deus, mas arranque de nós toda a obra da carne, todo sentimento carnal, e que nós sejamos mais espirituais e venhamos nos alegrar mesmo na hora do sofrimento, porque o Senhor nos ensinou assim. Em nome de Jesus, abençoe nossas famílias. Senhor, as nossas famílias são do Senhor. Cada membro da nossa família pertence a Ti. Nossa casa é do Senhor Jesus. Nossa nação é do Senhor Jesus. Ó Deus, reserve uma palavra nessa noite de vitória sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, faça justiça. Há tantos injustiçados sobre essa terra, Senhor, mas o Senhor continua sendo zeloso para fazer cumprir a Sua palavra, e nós queremos descansar nas palavras do Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos uma semana vitoriosa na Tua presença, cheio de alegria, cheio de esperança e lembranças que possam nos animar e não nos deixar para baixo. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós pedimos a Ti nessa noite e Te adoramos, ó Deus, por todo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a paz. Amém. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz. O Senhor Jesus dê vitória a vocês em tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Parece que